Está começando mais um episódio do Tornar Comum, o podcast da UFMT que busca aproximar a ciência da sociedade. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente conversa com pesquisadores e pesquisadoras que nos ajudam a entender os grandes desafios do nosso tempo. Março traz o Dia Internacional das Mulheres. Em fevereiro, tivemos o Dia Internacional das Mulheres Meninas na Ciência. Essas são datas que nos convidam a refletir sobre os direitos, os desafios e também sobre as violências que ainda marcam a vida de milhões de mulheres. Por isso, o episódio de hoje é dedicado às pesquisas sobre violência de gênero. Os dados mostram como esse tema é urgente. Em 2025, o país atingiu um novo recorde. Tivemos 1.518 vítimas de feminicídio. Isso significa que, em média, 4 mulheres foram assassinadas por dia no ano passado. E esse triste registro se deu justamente no ano em que a Lei do Feminicídio, a Lei 13.104, completou 10 anos de vigência. E só para relembrar, essa lei ela foi a responsável por inserir no Código Penal brasileiro o crime de homicídio contra as mulheres no contexto de violência doméstica e de discriminação. Esses dados, que são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, revelam uma tendência crescente e preocupante. No ano de 2024, o país já havia atingido um patamar histórico com 1.458 mortes, e agora esse marco é novamente ultrapassado. E quando olhamos para o cotidiano, 80% das mulheres dizem sentir muito medo ao se deslocar pela cidade, segundo dados do Instituto Patrícia Galvão, que produz e divulga notícias sobre os direitos das mulheres. A violência não está distante. Ela atravessa cidades, instituições públicas e privadas. No ano passado, infelizmente, a UFMT viveu a perda de uma mulher vítima de violência. Desde então, medidas importantes foram implementadas, como a instalação de câmaras do programa Vigia Mais MT e a criação de uma sala de acolhimento para denúncias de assédio. Tudo isso reforça que a violência de gênero é um desafio coletivo, que exige pesquisa, políticas públicas e mobilização social. E para debater essas questões, recebemos a professora da UFMT, Lélica Elis Lacerda. A professora é graduada em Serviço Social e atua como docente no Departamento de Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFMT. Sua trajetória tem contribuído com pesquisas sobre violência contra mulheres no Brasil e na América Latina, com foco em feminicídio, violência política de gênero e políticas públicas de enfrentamento. Ela também é coordenadora do projeto Nenhuma Menos, uma iniciativa que articula pesquisa, formação e atuação em rede para enfrentar a violência de gênero. Professora Lélica, seja muito bem-vinda ao podcast Tornar Comum. Professora, para começarmos, o feminismo garantiu uma série de conquistas às mulheres. Pode nos contar como está sendo o contexto atual da luta do feminismo, ou melhor dizendo, dos feminismos? Olá, quero agradecer o convite, dizer que a gente está muito feliz de estar sendo prestigiada aqui, né, nesse podcast que apresenta as pesquisas da UFMT, né, mostrando que a universidade ela não é um espaço apartado da comunidade, ao contrário, né, a gente sonha e luta por uma universidade que esteja intimamente conectada às questões do nosso povo. Bom, primeiro de tudo, eu sou uma pesquisadora marxista. E dentro do marxismo, a gente entende que é da base material e econômica que nascem as questões que estruturam a sociedade e que vão ter expressões na superestrutura, né? Então, se hoje a gente está atravessando uma agudização das expressões de violência contra as mulheres, isso mostra que alguma coisa está acontecendo na base da sociedade, né? Tem grandes autores como David Harvey, que vai dizer que a partir da crise de 2008-2009 dos Estados Unidos, há um recrudescimento da atuação imperialista, porque os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia econômica para a China e política, e diante disso ele precisa aprofundar a sua ação de exploração sobre os países que estão sob a sua órbita, né? E a América Latina é um continente historicamente sob a órbita da economia estadunidense, e a gente tem visto isso a olho nu. Então, esse recrudescimento na política macro, ele também leva a um recrudescimento na política micro, e as relações entre gêneros é política também, né? Então, desde 2008-2009, a gente vê um recrudescimento das relações autoritárias, violentas. A gente está vendo renascer o fascismo de uma forma que a gente achou que a gente nunca mais ia ver na vida, né? E esse recrudescimento da violência, portanto, ele tem a ver com essa dinâmica macro, né? E se hoje a gente pode contar o feminicídio,
é porque lá atrás mulheres lutaram para que a morte de mulheres por serem mulheres não computasse como homicídio, mas como feminicídio, né? Então, a luta das mulheres, ela vem de muito longe, né? Desde na Revolução Francesa, os homens fizeram o Estatuto do Direito do Homem, e as mulheres também lançaram o Estatuto do Direito das Mulheres, só que elas foram degoladas, né? Então, a nossa luta vem de longe, vagarosamente temos avançado, e eu considero, para fechar essa questão, que o que a gente vem enfrentando hoje, em relação às relações de gênero, esse recrudescimento ele também tem a ver com o avanço das mulheres, né? A gente teve muitas gerações em que a subalternização das mulheres ela era naturalizada, né? E as mulheres desempenhavam esses papéis de gênero de tal forma que não chegava ao embate que a gente está vendo hoje, né? Hoje eu costumo brincar que as mulheres entraram no século XXI e os homens ficaram parados no século XVIII, XIX. Né? Então, essa tensão entre mulheres que querem igualdade de gênero e homens que não querem perder os seus privilégios de gênero também é um dos fatores que vem levando a esse cenário que a gente está acompanhando na atualidade. Como o feminismo atravessou a sua carreira como pesquisadora? Então, eu venho de uma formação dentro do serviço social, de um marxismo mecanicista, por assim dizer, que é um marxismo hegemônico ainda na América Latina, em que se debatia relações de classe, estritamente. Eu fui entender isso, que eu sou uma mulher lésbica, né? Eu fui entender a necessidade do debate de gênero em 2014, no doutorado, dividindo pesquisa, dividindo sala de aula com outras mulheres pesquisadoras de gênero, né? E a partir daí, então, começa uma tensão, porque a mulher, a mulher militante, ela vai ter uma militância em comum com a classe trabalhadora, com todos os pares, em relação à luta de classes, patrões, Estado, tudo mais, mas também quando você começa a enxergar que o privado é político, que as relações, isso começa a se pautar as relações entre companheiros de luta, né? E aí começam tensões internas, né? Então, do nosso ponto de vista, do laboratório, né? A construção de uma sociedade igualitária, ela não se dá só em pensar salário igual, ou só pensar em gratificações igual, em distribuir bolsa igual, isso nem é igual, mas enfim, também está nas outras relações que se estabelece ali dentro, né? Não é possível que as mulheres estejam no sindicato só para panfletar, só para organizar espaços e nunca tomar a liderança e nunca ser ouvida, ou ter que driblar situações de assédio para poder construir a sua luta. Professora, aqui na UFMT você coordena o Laboratório contra Violências Nenhuma a Menos, que inclusive também realiza ações em podcast com debates super essenciais. Conta pra gente como surgiu o Nenhuma a Menos e qual tem sido o papel desse espaço na articulação entre universidade e sociedade e no enfrentamento às violências contra mulheres em Mato Grosso. Bom, a fundação do laboratório ela vem de uma história longa, né? Em 2016, de 2015 eu assumo o concurso, em novembro. Em 2016 eu participo da organização do 36º Congresso do Andes, que é o nosso sindicato. Na ocasião, houve um levante por parte das monitoras que estavam trabalhando, denunciando para mim situações de assédio, né? E aí a gente percebe, eu nunca imaginei na minha vida, na organização de um evento com professores docentes do ensino superior, doutores e mestres, que eu ia ter que ir a público explicar que pegar telefone é assédio, que tocar no corpo é assédio, né? E aí a gente vê a diferença, a distância entre a formação acadêmica e intelectual e a formação para a cidadania, para a convivência humana, né? E aí ali, quando a gente faz esse levante, muitas docentes aqui do estado de Mato Grosso, elas nunca tinham tido contato com o feminismo. E elas descobrem que essas questões que atravessavam, que elas se sentiam um mal-estar, elas descobrem que isso também pode ser uma pauta política do sindicato. Então, ali a gente funda aqui no estado de Mato Grosso, com mais organicidade, o GT-PCGDs, que é um GT. O Andes, ele é um sindicato de base, ele funciona, ele tem GTs que trabalham as questões e esses GTs que levam os encaminhamentos para cima, por isso que a gente tem congressos, porque daí os GTs constroem as políticas, vai para o congresso, se aprova e ela vira nacional. Então,
a nossa identificação das docentes que participam hoje do Nenhuma Menos começa lá em 2016 nessa atividade. Na época do governo Bolsonaro, que foi um processo de ascensão fascista muito forte, né, aqui no Brasil, em especial no estado de Mato Grosso, nós passamos por violências políticas sistemáticas, de perseguição, de construção de narrativas de ódio contra nós, né, de fomento de ódio, enfim. E isso foi intensificando a necessidade da gente se agrupar para poder sobreviver. Então, a pauta de violência política de gênero, ela vai nascer não de um interesse, de uma curiosidade científica, mas uma necessidade real, né? Para sintetizar, só em 2023, a gente decide, então, se juntar e efetivar essa atuação que a gente vinha feito enquanto militância como projetos de pesquisa e extensão. E decidimos nomear de laboratório, porque a ideia do laboratório Nenhuma Menos não é somente fazer pesquisa ou somente fazer extensão. A gente tem uma íntima ligação com as pautas do Andes e com a atuação política do Andes, porque a gente entende que ciência e política, sobretudo no contexto que nós estamos vivendo, ela precisa andar junto. Não adianta só eu, como cientista, entender por que o feminicídio está piorando ou entender quais são as políticas públicas que podem enfrentar essas questões, né? Eu preciso poder ter uma inserção que também é científica, produzir livros, produzir artigos, também é de extensão, fazer formação e tudo mais, mas, sobretudo, ela tem que ser política. A gente tem que poder estar na rua, trazendo as nossas pautas, por isso que a gente resolveu fundar um laboratório, não é só a gente pensou em observatório, mas a nossa intenção não é só gerar dados, observar e jogar os dados e publicizar esses dados, né? A gente quer poder também ter uma inserção política. E aí, para fechar a questão que você me trouxe, o podcast, ele foi feito, assim, de uma forma ainda muito improvisada, né? Era um estúdio de um estudante que ele trabalhava produzindo podcast para uma empresa. Nos intervalos, a gente podia usar o estúdio, aí a gente fez alguns podcasts, porque a gente entende que a produção de conhecimento ela tem que ser socializada, então a gente produziu nesse período que a gente fez. Agora o menino formou, e a gente vai ter que encontrar outras estratégias para a gente poder seguir fazendo os podcasts. Para além do Nenhuma Menos, atualmente você também tem um projeto de pesquisa que busca compreender violências contra mulheres e meninas no Brasil e na América Latina, né? Pode nos contar como tem sido o desenvolvimento, quais as percepções já encontradas? Bom, uma coisa que é importante de dizer é que dentro do laboratório a gente tem uma compreensão de que as questões de classe, elas são organizadas, estruturadas desde sempre, articuladas com relações de raça e gênero, né? Para que possa haver uma exploração de classe, para que possa haver quem é proprietário e não proprietário, foi necessário, milenarmente, construir marcadores de raça e gênero para dividir quem vai ser o proprietário, quem que é o não proprietário, quem vai ser explorado, quem que vai explorar, né? Então, a relação de classe, raça e gênero, ela nasce junto. E hoje a gente entende que nós estamos passando por uma crise capitalista profunda, que se expressa hoje como crise civilizatória. Nós estamos chegando em limites absolutos de exploração ambiental, e a gente está aí vendo a questão do rio Tapajós, e no limite da exploração humana. Então, é por isso que nós estamos vendo a exacerbação das violências contra as mulheres, assim como a gente vê violências racistas, né? Gaza mesmo é um Auschwitz a céu aberto, né? Então, a gente parte desse pressuposto de que o que a gente está atravessando de violências contra as mulheres é a expressão dessa crise civilizatória. A gente vem observando, e a crise civilizatória, ela, por um lado, vai intensificar os conflitos e, por outro lado, desmontar políticas públicas, né? Então, a gente vem assistindo no estado de Mato Grosso, não é que o estado esteja sendo indiferente à violência contra as mulheres, não. Assim como em Gaza existe uma política da ultradireita de genocídio de mulheres e crianças, em Mato Grosso também. Só que aqui você vai ter uma ação direta de desmonte das políticas públicas, né, vinculado a uma ação direta de parlamentares e de lideranças que trabalham ativamente
no fomento do ódio, violência e subalternização de mulheres, né? Então, a gente vê uma das primeiras medidas que o Abílio Brunini toma quando ele assume a prefeitura é fechar nas UPAs a unidade de atendimento a mulheres vítimas de violência. Muitas vezes, as mulheres vítimas de violência elas estão em cárcere privado. O único momento que ela vai sair de casa é quando o cara bate nela tanto que ela fica em risco de vida e vai para a UPA. Então, o lugar de pegar e salvar essa mulher dessa situação de violência é na UPA. O fechamento desse serviço, a transferência dele para qualquer outro lugar, não é uma mera medida administrativa. Ela é uma medida que relega as mulheres à própria sorte para lidar com a violência contra elas, né? Assim como quando o Catani compara mulheres a vacas, as vacas são animais subservientes e engordados para ir para o abate. Essa comparação coloca a mulher nesse lugar no imaginário social. Se você tem uma autoridade falando isso, você dá munição para que os homens que já têm um machismo introjetado deem vazão a esse machismo, né? O avanço da ultradireita, a gente então está assistindo um ataque simbólico maior, um ataque econômico maior, e do outro lado, desmonte de políticas públicas, né? Em 2024, o orçamento do governo do estado para política pública para as mulheres foi de R$500 mil. R$500 mil você nem compra um apartamento em Cuiabá, quiçá organizar uma política pública. Professora, como você mesmo já disse, essa ideia de violência contra as mulheres não é casual, é resultado de uma série de estruturas sociais, e aí a partir disso a gente passa a falar em interseccionalidade. De acordo aqui com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, cerca de 63% das vítimas de feminicídio eram negras. Como o racismo e sexismo se cruzam no contexto da violência de gênero? O Brasil, as Américas, ela tem uma realidade particularmente perversa, né? Porque a ocupação do nosso território, ela se vinculou ao estupro sistemático de mulheres. O estupro, ele não era uma casualidade, ele era e continua sendo uma técnica de controle e de domínio, sobretudo as mulheres negras, né? O que o Brasil criou de forma, deixa eu pensar uma palavra, mistificadora, né? A democracia racial na verdade, a romantização dessa política de estupro sistemático, né? A miscigenação no Brasil é fruto dessa política de estupro sistemático de mulheres negras e indígenas, assim, em especial. Então, as relações de gênero, elas são, nas Américas, entrecortadas profundamente pelas relações de raça. De tal modo, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, ela deu conta de refrear o feminicídio entre as mulheres brancas em torno de 10%, mas as mulheres negras elas continuaram sendo mortas e esse índice só vem aumentando. E das mulheres indígenas a gente não consegue nem mensurar, porque o Estado nem chega lá para a gente saber, né? Quantas mulheres estão morrendo na mão do garimpo? Quantas mulheres estão morrendo na mão do crime organizado nas fronteiras, né? A gente não sabe. Das madeireiras, enfim, da atuação do agro. Então, numa realidade como a brasileira, que tem um passado colonial presente, né? A transição do Brasil de colônia para capitalismo, ela não se deu por uma ruptura, ela se deu por uma modernização dessas relações. O senhor de escravo de ontem é o dono do latifundiário de hoje, e as pessoas que trabalhavam na situação de trabalho escravo hoje estão em situação análoga à escravidão, né? Então, a manutenção dessa estrutura faz com que a superestrutura esteja mantida também, né? Então, se na colônia o estupro ele era uma técnica sistemática de subordinação dos corpos das mulheres, hoje isso não é diferente, né? E a gente vem vendo, inclusive, isso, a utilização de discursos religiosos, assim como a religião também sustentava que negros podiam ser açoitados e mortos porque não tinha alma, hoje também existe um discurso que coloca a necessidade da subalternização da mulher. A gente está vendo dia após dia notícia de pastores e pessoas religiosas estuprando mulheres, então a gente vê a continuidade dessa estrutura de poder que se funda na colônia, né, no processo colonial e que até hoje não foi rompida. Quando falamos de feminicídio e outras violências contra as mulheres, por que é tão importante produzir e consolidar dados confiáveis? E o que a ausência dessas informações pode invisibilizar? A gente está num período, né, a ascensão fascista, ela também se pauta na irracionalidade. Porque se a gente examinar as questões de forma racional, a gente vai entender que a gente tem que ir no sentido absolutamente oposto do que a extrema-direita vem propondo.
Então, dentro do processo de racionalidade, existe a tentativa de mistificação, né? Por exemplo, de tentar dizer, a violência ela não é tão aguda assim, as mulheres que estão de mimimi, as mulheres que estão de frescura, né? Então, quando a gente consegue ter dados científicos, a gente consegue criar indicadores que revelam a realidade para além dessas mistificações, né? Então, é muito comum falar assim, a mulher ela sofre violência porque irresponsabilizar a mulher de alguma forma, foi a roupa que ela estava, é o lugar que ela estava. Mas eu acho que hoje a gente tem dado conta de demonstrar cientificamente e também de perceber no noticiário e tudo mais como que isso é um processo de mistificação, né? Hoje a gente tem mulheres sendo mortas dentro de casa. A gente tem mulheres sendo mortas na rua. A gente tem mulheres sendo mortas no trabalho. A gente teve essa semana uma irmã, uma freira, que foi morta dentro do convento, vestida de pé a ponta. A gente teve mulheres mortas, estupradas dentro da delegacia, né? Então, é importante a gente poder fazer ciência com esses dados para a gente evitar os discursos de mistificação. E eu acho, inclusive, que em Mato Grosso, e não só em Mato Grosso, mas muito em Mato Grosso, a mídia tem contribuído muito com essa mistificação, pela forma como ela faz a cobertura, né? Primeiro que a narrativa geralmente é assim, fulana foi morta pelo companheiro não sei aonde, no bar. Então, essa narrativa coloca a mulher como a agente da morte, né? E já coloca o lugar que ela tá para mostrar que, olha, tem alguma suspeita aqui. Nunca fulano mata sua esposa, né? É sempre mulher foi morta. E outra questão que acontece é que dificilmente divulga a imagem do homem, geralmente a imagem da mulher. E em muitos casos se divulga vídeos das mulheres sendo violentadas, sendo mortas. Isso vai levando a uma naturalização da violência contra a mulher, e você vai dando ideia, né? Tanto que a gente teve no ano passado uma mulher que foi arrastada pelo companheiro no carro, e esse ano a gente teve essa repetição, né? Então, é montado um cenário de morte das mulheres, né? E se a ciência não estiver aqui para desmistificar, a gente não consegue saber o que está acontecendo e para onde a gente tem que ir. Por isso que a ciência ela não pode estar desatrelada da política. Porque quando a gente fala para onde ir, isso é política. O que está acontecendo é ciência. E, professora, como você já disse, a luta das mulheres é histórica, né? Ela foi ocupando vários espaços, desde assegurar o direito ao voto até assegurar as políticas de cotas que garantem um percentual mínimo de candidaturas femininas. É através disso que a gente passa a falar de violência política de gênero. Professora, o que caracteriza esse tipo de violência e como ela se manifesta na prática e afeta a participação das mulheres na democracia? Bom, a gente tem uma sociabilidade que se pauta no racismo, no patriarcado e na exploração de classe. Portanto, a violência contra as mulheres ela é estruturante dessa sociedade. A violência política ela vai ocorrer quando se utiliza desses mecanismos de violação de mulheres, de silenciamento, para obstaculizar que essas mulheres participem da política. E aí eu não estou falando só de participar de eleição, ou ser parlamentar, eu estou falando de qualquer ação política. Então, quando nós, mulheres, todo 8 de março que a gente está na rua, a gente já sabe, vão chamar a gente de vagabundo, mandar a gente para lavar a roupa, e não sei o quê, né? Então, esse tipo de intimidação, ele é violência política, né? A violência política, ela é muito complicada, porque assim, a gente tem uma sociedade que naturaliza essas violências. Então, existe um conjunto de lapsos socialmente construídos que, primeiro, dificulta a gente perceber. Porque é tão naturalizado a gente falar e ser silenciada, a gente falar e ser tida de louca, a gente falar e ninguém prestar atenção, que a gente acaba naturalizando. Nós, mulheres, e as pessoas que estão ao nosso redor, geralmente não temos desenvolvimento cognitivo para conseguir entender o que está acontecendo. Então, a primeira dificuldade é a gente conseguir perceber que a gente está passando por uma violência política. A segunda dificuldade é convencer as pessoas ao nosso redor de que isso é uma violência. Não, isso aí é o jeito dele falar, não, você está exagerando, não é bem assim, né?
A gente teve, por exemplo, filmado tudo dentro da plenária, a Isa Pena, um parlamentar, chegou nas costas dela e tocou no corpo dela, né? Se aquilo não tivesse sido filmado, não tivesse tomado proporções, ela ia assim, não, você está exagerando, ele só chegou lá para te dar um abraço depois da votação, né? Então, tem um gap da nossa própria cognição, tem um gap da cognição das pessoas, depois tem um gap, tem uma dificuldade, porque a gente não tem nem palavras cunhadas para nomear o que a gente está passando. Então, por exemplo, é muito comum numa assembleia, quando os homens estão falando, todo mundo presta atenção, todo mundo... Quando a mulher vai falar, sai pro banheiro, vai olhar o celular, e a gente não tem nome para dar para isso. Mas isso é uma violência, né? Então, falta cognição nossa, falta cognição do outro, falta palavra para a gente dar nome. E, por fim, se não tem identificação, não tem palavra, não tem política pública, né? A gente tem hoje 2 leis no Brasil que reconhecem violência política contra as mulheres, uma para parlamentares e outra atuação política em geral. Só que, e aí a gente teve em Mato Grosso, por exemplo, a Edna, que foi cassada no seu mandato, a Mazé, em Cáceres, que foi perseguida, tripudiada, a Graciele, em Sinop, que passou por vários absurdos, e eu mesma sofri violência política dentro do mandato dela, que eu fui fazer uma falha, eu saí de lá ameaçada. No entanto, se você olha os dados oficiais do estado de Mato Grosso, só existe uma situação de violência política registrada, que provavelmente é contra a Janaína Riva, né? Mas, enfim, tem que ser uma mulher poderosa, branca, filha de não sei quem, para isso ser considerado violência, né? Então, a violência política, ela é um desafio. E, com a fascistização da sociedade, essas questões, elas tendem a se agudizar, né? A gente escreveu cadernos com relatos sobre violência política, porque se em Mato Grosso tem 0, no nosso caderno tem pelo menos 4, né? E aí, na ocasião, a reitora falou de uma violência que ela passou, ela comunicou à Polícia Federal e a Polícia Federal não fez nada. Então, assim, se a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso não tem atenção da Polícia Federal sobre uma situação de violência política, de uma ameaça que ela sofreu pela internet, quem somos nós, né? Então, essa naturalização cultural, ela inviabiliza hoje que o Estado consiga tomar providências em relação à violência política. Hoje, e bem dizer, nem dentro dos sindicatos e partidos a gente consegue ter também respaldo, né? Porque muitas vezes, aí eu não vou citar nomes, mas muitas vezes a pessoa, ela tá sofrendo, a mulher, ela tá sofrendo uma violência política fora e internamente ela tem conflitos também dentro do partido. Aí basta o cara não fazer nada que ele vai vencer o embate político. Então a gente fica meio que sozinha para lidar com essa situação. Por isso que nós estamos, enquanto laboratório, propondo esse debate. A gente fez um encontro, a gente tirou um manifesto, a gente está propondo que sindicatos e partidos olhem, se manifestem, construam políticas, porque se nem os nossos instrumentos de luta vão fazer isso por nós, onde que nós vamos conseguir saída, né? As políticas públicas, elas são uma das principais estratégias de enfrentamento à violência contra as mulheres. Na sua avaliação, como que o poder público tem investido recursos nessa área e o que as pesquisas têm revelado sobre a efetividade e o alcance desses investimentos? A gente, no estado de Mato Grosso, vem passando por um processo de desfinanciamento das políticas públicas, né? Como eu já disse, o orçamento de 2024 foi de 500 mil. Depois da gente denunciar isso na Assembleia, na LMT, agora, na próxima LDO, entrou um orçamento de 3 milhões, mas ainda assim é insuficiente. 95% dos municípios no estado de Mato Grosso não contam com o Conselho da Mulher, não contam com o Fundo Público para Mulheres e, portanto, não contam com uma política pública para mulheres. Então, o que a gente vê, e quando acontece tudo que aconteceu, que o governo Lula vai se posicionar, ele cria um pacto contra o feminicídio que chama os homens a se aliarem à luta, mas não cria uma política pública com investimento. Então, basicamente, bem dizer, é uma peça de marketing, né? Ela não tem nenhuma efetividade, né? Então, um dos maiores inimigos das mulheres, em termos de organização de política pública, é a política neoliberal, né? Nós temos hoje mais de R$1 trilhão investido para amortizar juros da dívida. O que significa amortizar juros da dívida pública?
Imagina que você comprou uma moto que a parcela é R$100 e se não pagar, você paga uma multa de 20. Amortizar a dívida é pagar a multa de 20, não pagar a parcela de 100. Então, a gente vem investindo mais de R$1 trilhão do nosso orçamento para amortizar a dívida pública com banqueiros que são homens brancos da elite internacional. Enfim, e para a educação a gente investe 2%. Na saúde a gente investe 2-3%. Na política pública para mulheres, no gráfico vira um risco, não dá nenhuma fatia, né? Então, a política pública ela não pode ser só intenção. Não adianta, o SUS mesmo é um dos desenhos mais avançados do mundo, mas sem recurso ele não tem efetividade. A política pública para mulheres, ela esbarra, vamos começar, é um pouco mais complexo, começa aí, né? Falta muito investimento, não existe uma rede de proteção. A política de assistência, por exemplo, ela prevê o CREAS para acolher as mulheres, fazer os encaminhamentos, e ela prevê o serviço de acolhimento para aquelas mulheres que precisarem sair das suas casas, poderem estar nesse lugar. Primeiro, o Mato Grosso ele é um estado, devido ao latifúndio, com muitos municípios de pequeno porte. E municípios de pequeno porte, em geral, eles não têm condições de estrutura e demanda para ter um CRAS e um serviço de acolhimento. Então, necessitaria consórcios intermunicipais, o que necessitaria uma preocupação e uma intenção do poder público desses municípios de organizar essas políticas. Mas a gente vê um descaso total, até porque a maior parte dos municípios são hegemonizados pela elite do agro, e a elite do agro não tem o menor interesse em enfrentar a violência política, nenhuma forma de violência, até porque o agronegócio ele se expande pela violência. E a outra questão que eu queria chamar a atenção é a questão cultural. Eu fiz um trabalho de extensão junto às trabalhadoras do SUAS e isso saiu depois um TCC analisando, né, como que o SUAS consegue atender mulheres vítimas de violência em Cuiabá. Além de orçamento, tudo isso que eu já trouxe, outra questão é a cultural. A mulher chega no serviço de acolhimento e aí as pessoas têm uma interpretação de que mulher de malandro gosta de apanhar. Apanha porque gosta. Então, ela vai chegar no serviço de acolhimento e ela vai sofrer mais violências simbólicas, violência, negligência, pela situação em que ela se encontra, né? Além disso, como a gente tem visto, juízes são homens brancos das elites, né? A gente viu juízes de Minas Gerais absolver uma menina de 12 anos que teve um estupro, né, de vulnerável com um rapaz de 35. E aí hoje, eu não sei se vocês viram, a Duda Salbert, diz que ela recebeu denúncias de mulheres que elas foram abusadas por um desses juízes, né? Então, a questão cultural, ela é um grande embate. Não adianta a gente avançar com Lei Maria da Penha, lei disso, lei daquilo, e as pessoas que tomam decisão seguir sendo pessoas que se pautam e se fundamentam no poder patriarcal para suas vidas. Não é fácil. Professora, é inevitável falar sobre orçamentos, investimentos e não falar sobre a universidade pública. E qual é o papel das universidades públicas na produção de conhecimento, principalmente na prevenção da violência? Bom, eu acho que muitas coisas a gente tem feito milagrosamente, né? O orçamento do agro foi 516 bilhões, da universidade foi 5. E sempre tem que cortar recurso, é nosso, nunca é do agro. Então, a universidade ela tem o papel de entrar nas comunidades, de conhecer essas realidades, de formar essas mulheres, porque também, né, como eu já disse, existe um discurso midiático, existe um discurso religioso, existe um discurso que naturaliza essas violências. Então, a gente está também fazendo formação com essas mulheres, ajuda essas mulheres a desnaturalizarem as situações de violência. Então, esse é o papel da universidade, né? De levar conhecimento, de desnaturalizar os processos de violência, de produzir dados, de difundir dados, de organizar momentos em que se cobre do poder público ações, né? A gente fez em dezembro o 2º encontro sobre violência política contra mulheres. E aí nós chamamos o Ministério Público, nós chamamos a Polícia Federal, nós chamamos toda a rede que tem que ser responsável pela atuação. Eles vieram? Não vieram. Então, fica aí, inclusive, a denúncia, né, de que a universidade vem provocando e essas entidades não vêm funcionando.
E acho que esse é o papel da universidade, né? Produzir esses conhecimentos, difundir o conhecimento, propor, pautar política pública, pressionar o poder público. No ano passado, quando o Abílio fechou o serviço de acolhimento que eu falei, né, nas UPAs, nós acionamos o Ministério Público, nós pautamos, o sindicato fez uma matéria, essa matéria foi para a mídia, de tal forma que nós conseguimos pautar a Câmara de Vereadores sobre essa questão. Deu em pizza, no final das contas, né? Mas conseguimos. Se não fosse a universidade, nem público teria se tornado, né? E eu acho que um papel que a gente precisa desempenhar é a organização das mulheres, né? Nada será transformado só por lei, só por desenho de política, só por financiamento, né? Tem que ter um avanço cultural, científico e político que é da luta da rua. Não tem como, tem coisa que só a pressão popular, assim como salvar o Rio Tapajós é só pela luta direta dos indígenas, salvar as mulheres do feminicídio também é por essa via, né? Então, a universidade tem que estar aqui para pautar essas questões. Bem, professora, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes a gente gostaria de fazer um jogo rápido com você, que é o Tornar Comum Quer Saber. O que te move na pesquisa? Necessidade de transformação. Um desafio urgente para as mulheres hoje é se organizar coletivamente. Uma mudança que você espera ver nos próximos anos? Regulação das mídias sociais. E a ciência precisa de investimento. Quando você não está pesquisando, o que gosta de fazer? Colocar meu corpo à felicidade, tocar, dançar, ir pro samba, porque o fascismo nos quer tristes, nós precisamos ser felizes, insistir na rebeldia de ser felizes. Bom, professora, nós agradecemos pela conversa e agora a gente abre o microfone para deixar a sua saudação final, as suas redes sociais e as redes sociais do projeto. Certo. Quando eu cheguei aqui em Mato Grosso, minha primeira amiga foi a artista G. Lacerda, com quem eu tenho uma grande alegria de tocar junto. Eu sou percussionista com ela. E eu aprendi com ela uma música assim, ó. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Então, quero dizer para as mulheres que vocês não estão sós. Existem pesquisadoras, existem militantes que estão atentas ao que está acontecendo, que estão disponíveis para receber, para acolher, para escutar, para encaminhar, para fazer política, para fazer ciência. E a gente só vai ter avanço no coletivo. Não existe avanço individual nas nossas pautas. Então, diante disso, quero dizer que o sindicato Andes Nacional tem tido um papel muito importante na formulação dessas políticas que não passam só em uma universidade, né? O Andes, ele é um sindicato que agrega docentes de todas as universidades públicas, estaduais e federais. Quero dizer, então, que os sindicatos são importantes, os partidos de esquerda que pautam essas questões são importantes. E quero dizer que o meu laboratório, o nosso laboratório também, mandar um abraço para a Degenana, para a Priscila, para a Ana Clara, para o Wallace, para o Franklin, para a Cleide, para todo mundo que constrói com a gente, com certeza esqueci alguém. E dizer para acessar as nossas redes, nós estamos à disposição, é o @laboratório nenhuma menos. E o nosso podcast lá no Spotify também, nenhuma menos, laboratório nenhuma menos. E é isso. Bem, pessoal, vimos que a violência de gênero é realmente um desafio imenso e coletivo. Mas a ciência tem nos ajudado a entender, nomear e transformar essa realidade. E se você ou alguma mulher que você conhece está em situação de violência ou assédio, é importante saber que existem canais de apoio e denúncia. Ligue 180. Além disso, você que é da UFMT Campus Cuiabá pode contar com a Sala de Acolhimento, que fica na Faculdade de Direito. Você que nos ouve pelo Spotify pode participar da nossa enquete. A pergunta está na descrição deste episódio. Sua participação é muito importante para ampliar esse debate. E se você gostou desse episódio e não quer perder os próximos, já sabe. Segue o podcast Tornar Comum e acompanhe a Propesc nas redes sociais. É @propesc_UFMT. Siga também o Nenhuma Menos, Laboratório contra Violências, nas redes sociais. É isso, pessoal. Até o próximo episódio do Tornar Comum, onde a gente ouve quem vive a pesquisa no dia a dia e reflete como ela impacta nossas vidas. O Tornar Comum é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Programa Institucional de Comunicação Pública da Ciência.
Este episódio foi apresentado por Sávio Santos, estudante de jornalismo da UFMT, extensionista do Tornar Comum, e Maria Rita Lima, também estudante de jornalismo e bolsista do Tornar Comum. A identidade visual é de Márcio Andrade Lima, designer do programa. Fotos e vídeos para redes sociais por mim, Isadora Aldavi, estudante de jornalismo e bolsista do Tornar Comum. O podcast Tornar Comum conta com a captação e supervisão do jornalista Zina Crepaldi, integrante do projeto Tornar Comum, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT. Agradecemos à professora Pamela Craveiro, coordenadora de pesquisa, e do pró-reitor Bruno Araújo. Você pode mandar sugestões de temas ou perguntas para o Tornar Comum pelo e-mail ou WhatsApp que estão na descrição deste episódio. Tornar comum a ciência perto de você.